Bem-vindos ao Humanoias, o podcast onde nós discutimos as paranoias do fenômeno humano. Meu nome é Rafael e esta cidade é um caos. Meu nome é Juliana e consegui um transtorno vindo pra cá? Meu nome é Fernando e estamos todo mundo chorrindo aqui. Sorrindo. Sorrisinho e lágrimas. Você chora no banho pra ajudar a tomar banho mais rápido. Sim, entendi. Economizar água. Exato, você complementa a água porque você usa do seu próprio corpo, né? Bom, e o episódio de hoje é sobre um artigo que eu não me recordo o nome completo, mas nós vamos deixá-lo na descrição do vídeo para vocês poderem baixar e consultar. Adoecimento mental nas grandes cidades. Exatamente. É um artigo recente até, né? Não. Ele foi em 2014, por aí. Então, tipo... Tá. Que ninguém... a questão é, o motivo desse artigo é porque nenhum outro artigo dessa forma foi feito após ele. Estudou, sim. Ainda mais com a quantidade de gente que eles estudaram. Bom, mas na verdade, é de 2012. 2012? Ah, é. Então já é roda quadrada, gente. Próximo episódio. Isso. Não conta mais que ciência velha. Não, ainda mentira. Até dezembro tá rolando. Então, a questão que eu quero trazer é... Se já tava ruim em 2012 e agora piorou, é isso mesmo. Essa é a questão. A ideia não é assim, olhar esse artigo hoje e querer falar que as coisas estão iguais. A ideia é, olha como que estava a situação em 2012, tá? E essa situação foi feita, essa pesquisa foi analisada antes da pandemia, antes do bolsonarismo, antes de tudo isso, tá? Então é numa época onde todo mundo sente, né, que nós éramos mais saudáveis, tá? Então eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que começar pensando quando a gente for olhar esse artigo. Eu acho que a gente tem que contextualizar o artigo, né? Que a ideia do estudo, basicamente, é aplicar vários questionários de saúde mental em populações urbanas, né? Questionários verificados, adaptados. Validados, baseados no diagnóstico. Se eu não me engano, foi um de depressão, teve um de ansiedade generalizada. Na verdade, era um questionário só que abrangia tudo isso. Do DSM. Um grandão do DSM, e aí eles questionários aplicavam a SKID menores também. Dependendo do caso. Porque ele fala da HD7 lá, que é de Então, ansiedade. é que dentro desse grandão... tá tudo incluso. Entendi. Eles vão olhar cada seção do DSM. Não sei se vocês já viram nos outros episódios, se vocês não viram. DSM é o grande manual de transtornos mentais que a gente usa para fazer diagnósticos e pensar em intervenções e etc. Se vocês abrirem e ler, com certeza vocês vão se identificar com alguma coisa. Só isso aí. Abre e lê e você vai se achar ali. Exato, alguma coisa. Não precisa se desesperar, porque como estamos trazendo aqui, olha só, se você é de São Paulo, ou se você mora em São Paulo há um certo tempo, existe uma alta probabilidade de você ser doente. Exato, né? O achado principal do artigo é esse, que em grandes centros urbanos, em especial São Paulo, as pessoas tendem a ter uma pontuação mais alta nos questionários que apontam para algumas psicopatologias, né? Depressão. Algumas. Então, porque, assim, em tese não teve nenhum questionário falando sobre, sei lá, transtorno dismórfico corporal. Então não dá pra falar que é tudo, entendeu? Mas provavelmente deve ser também. Não, deve ser. Eu não boto mano fogo pro São Paulo. Mas assim... Então, essa pesquisa, ela segue os mesmos padrões que utilizados em diversas outras pesquisas que foram realizadas em diversos outros países, em diversas outras grandes cidades de cada país. O mesmo método, o mesmo questionário, o mesmo treinamento. E a ideia era comparar a quantidade de adoecimentos das grandes cidades de cada país, ver quais são os sintomas que mais aparecem em cada local e por aí vai. É assim, pensem que era um grande estudo internacional. E aí a gente tinha a parte Brasil. Pensei que era a Copa do Mundo da doença mental. E a gente o Brasil ganhou, aqui o Brasil ganhou. Então, essa taça o Brasil levou. É isso, entendeu? A gente pegou todos os países, pegaram todos os países, principais centros de metrópoles, megalópolis, fizeram questionário e quem é mais dodói? Vamos ver, a competição não é dodói. Mano, a gente tem que ficar feliz, a gente ganha alguma coisa, que é nível de doença. Exatamente. Isso aí. Tá, o artigo ele começa, né, já mostrando algumas referências de que o quanto o crescimento exacerbado de uma cidade, então quando ela vai se tornando uma grande metrópole, ela acompanha diversas outras variáveis que vão estar associadas a adoecimentos. Então ele traz como, quando você tem uma grande concentração de pessoas no mesmo local, você tem aumento da desigualdade social, você tem aumento de estressores do dia a dia, então você tem escassez de moradia, você tem trabalho informal, você tem aumento de desemprego,
você tem uso que eles chamam de ocupação desordenada do solo, e tudo isso vai contribuindo para adoecimentos psicológicos. Então as pessoas começam a se isolar mais, ter problemas familiares, começa a ter um aumento da violência e de homicídios e, consequentemente, uma sensação constante de insegurança da população. Eu acabei de escrever o quê? São Paulo. São Paulo. Isso é algo muito interessante, porque nesse artigo eles usaram a São Paulo grande metrópole, que isso é não só São Paulo capital, não só aqui, mas o entorno. O entorno, se não me engano, contou ABC, acho que conta até Mogi. Eu acho que é ABC, Osasco... ABC, Osasco, acho que Mogi das Cruzes, que é a minha cidade. Guarulhos. Entra também. Eu acho que é isso aí. Não sei se chega pra Mogi, não. Mogi Mogi é muito rural pra mim. Que muito rural, o quê? Mogi é cidade super desenvolvida. Você chega lá, não tem mais asfalto, é terra e as vacas atravessando a rua. Você chega e Mogi, a galera joga pra você tarde. Opa! Pessoal de Mogi, quer um jegue? comenta. Quer trocar o carro por um jegue? Você vai na loja, né? Você queria comprar um cachorro quente, é tipo escambo, você traz pra tentar pegar um sapato, assim. O cachorro quente custa 2 ovos de galinha. Sabem a prática básica do bullying, né? Que eles fazem bullying com aquilo que eles sentem falta internamente. Eu tenho falta de cachorro quente e ovos de galinha. Falta da segurança de uma cidade. Eu tenho muita saudade dos mosquitos que faz barulho de helicóptero. Aqui em São Paulo o mosquito aí você vai morrer. Ele tem um rifle assim, ó. Em São Paulo ele fica com radioatividade, né? Por isso que a gente forma Homem-Aranhas em grandes metrópoles. Nunca ouvi um Homem-Aranha de Mogi. De Mogi só tem o carreta furacão. Nem é de Mogi. Nem é de Mogi, né? Eu não sei se tinha o carreta Não é de furacão. Mogi, não. Desvio. Tá, então se a gente sabe que tem um aumento de população, tem esse aumento de variáveis que estão associados com o adoecimento, né? Mas eu acho que faz até sentido terem pego a região, a grande São Paulo, né? Não só a capital, a cidade capital. Justamente porque a ideia da megalópole é justamente que é uma cidade que cresce tanto, é um conglomerado de cidades que cresce tanto que ela vai perdendo as fronteiras, né? Então a ideia é que, tipo, daqui a alguns anos, provavelmente não vai mais existir Guarulhos e região da ABC, vai ser tudo São Paulo. Olha, a questão de dominador. Mas seu colonizador. Não, a gente vai fagocitar as outras cidades. Como já fagocitamos, Exato, né? Alguns mas- bairros antigamente eram cidades. Porque a ideia é bem essa, né? Do crescimento desordenado, que vai pra onde tem espaço, e sempre onde tem espaço é mais pro interior. Mas aí gera todo esse monte de problemas, né? São Paulo já é uma cidade que tem uma mobilidade urbana caótica, né? A gente tem um sistema de metrô que abrange um cantinho da cidade, mas quem aqui já Melhor pegou metrô trem? do mundo, viu? Não, mas o metrô é maravilhoso. Quem aqui já pegou trem? Entendeu? Mogi, O tem trem é trem. caótico de pegar, é uma bagunça você pegar o trem virou feira, mano. Exato, você vai lá do trem, Maravilhoso. você pega o trem pra Mogi, tem gente vendendo cabra no trem. Vendendo laranja em saco, quilo da laranja. Tipo, você fala, mano, o que É tá maravilhoso. Eu já acontecendo? vi um cara que ele um descascador de laranja e um Sim. bagulho que Não, faz o suco na hora. Eu tinha um maluco que ele falava, ele tinha um descascador que era pra fazer macarronada de legumes, assim, Ah, sim. de cenoura, de pepino, e ele, faz os- ele abriu uma valise dentro do trem, tirava os bagulhos, ô dona, você quer fazer sua macarronada saudável? Você vai fazer o bagulho, aqui ó, pode pegar, não, é R$10, tipo, gente, o que tá acontecendo? É maravilhoso. Natal, eu já vi gente vendendo árvore de Natal no trem, você não tá entendendo. Cara, gente, um pinheiro, o que é um pinheiro? É maravilhoso, maravilhoso. Mas além disso, Shopping trem. Shopping trem, é isso que eles falam mesmo. Shopping metrô. pegar a Grande São Paulo também tem a ver com. Mas, sem querer te cortar, é que esse ponto é interessante. Aqui tá uma questão da informalidade, né? Do quanto as pessoas... Esse é um exemplo do... Pode falar. Não, pode falar, já parei. É que você ficou... É que ela bugou, né? Deu tela Não, é azul. só pra não esquecer Gente, essa... quando a gente publicar esse episódio, a gente tem que pedir pro Docô, quando o Fernando falar, sem querer te cortar, a gente põe na cara do Juliano a tela azul, assim, pum, 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 pum. E ela... Mas, sem querer te cortar, é que esse ponto é interessante. Aqui tá uma questão de... Essa Muito pra não perder importante. o timing, tá? Só pra não perder o timing. Tipo, que isso é um exemplo da informalidade de estressores daqueles que estão ali em volta e que tem que ficar ouvindo essas gritarias, etc. Mas era só isso, só pra não perder o pode. Nossa, mas isso é tão verdade, porque essa semana mesmo eu tava tentando ler um artigo no celular no metrô
E aí um homem tava vendendo alguma coisa, mas ele tava gritando muito. Assim, muito. E o quanto que aquilo me estressou naquele momento. Porque eu tava lendo em inglês, que é fácil, mas assim, era um assunto complexo. Sabia que eu leio o que Porque fala inglês é fácil, você não lê, você é burro. Eu falo inglês, eu falo alemão, eu falo latim, eu falo... Tudo. Falo valerianos, vamos ver. E aí o quanto tá, eu tava me irritando com ele falando alto. E aí eu pensei, gente, eu precisava colocar o fone nesse momento. Então assim, o quanto que é verdade, esses estressores, eles contribuem bastante o trabalho informal. Aí quando você bota o fone, você se isola do ambiente, isola do ambiente, você vai se Então, fechando. era isso que eu ia te falar, né? Que é uma tendência da cidade, que ela é tão caótica e é uma sobrecarga cognitiva em certos momentos, que a opção é justamente esse isolamento. Só que é justamente o problema da megalópole, né? De que você se isola, você interage cada vez menos, chega aquele ponto, putz... Quando teve um dia, o clássico, assim, você tá andando de rua no fone, tem aquela pessoa pedindo dinheiro, mas o fone é aquele fone que abafa ruído, então você nem escuta a pessoa pedindo dinheiro, e ela tá invisível lá, você nem percebe que ela tá lá, porque você não ouve nada, ela é invisível socialmente, você nem percebe que ela existe lá, você simplesmente passa, você nem percebe que ela existe. Tem um artigo muito antigo, foi quando, que eu nem lembro o nome, sabe quando lançaram aquele bagulho que você ouvia CD, que você levava com você? Discman. A Juliana, ela manja, ela da época dela. Ela deve ter 3 até. Ela ainda usa. Ela ainda usa. Eu tive Discman. Não, ela tinha aquele que era o disco de vinil. Tinha esse, tiraram o dia, né? Ele, quando lançou, quando as pessoas começaram a sair de fone com esses negocinhos, Discman, ele escreveu um artigo que chamava Zombie Walking, de pessoas que começou porque foi um fenômeno novo. Sim. Então as pessoas simplesmente elas estão completamente desconexas do ambiente, ouvindo algo completamente interno, tipo, só ela tá ali naquele mundo isolado, e ele começava a descrever como parecia um bando de zumbi andando sem rumo, sem saber o que tá acontecendo ao redor. E hoje em dia tem coisa que, tipo, eu não consigo pegar o metrô sem meu fone dele. Tá abafador de ruído lá pra fingir que eu não existo. Também. Mas será que você existe? Fica aí o questionamento. Será que tudo é Matrix? Exato, é isso que eu ia falar. Será que é só um monte de impulsos nervosos me convencendo de que eu estou aqui realmente gravando no podcast, que você realmente está na minha frente, que essa luz realmente está acesa? Será que isso aqui é liso mesmo? Ou é só assim que o nosso corpo consegue captar? Uhum. E tudo pode ser mentira. Fica aí o questionamento e a crise existencial. Então. Voltando ao ponto que eu fui cortada, é interessante pegar a Grande São Paulo porque exatamente tem muita gente que trabalha em São Paulo, né? Então esse constante, a gente fala das cidades do dormitório, né? O ABC, o Diadema também, Mogi das Cruzes também, em certos níveis, funciona como uma cidade de dormitório, tem muita gente que trabalha em São Paulo. Então assim, o quanto que isso também é um estressor, né? Você tá sempre em contato, você vai pro caos, volta, vai pro caos, volta, vai pro caos, volta. É muito... É a bagunça que eu quis colocar quando eu falei da mobilidade urbana, né? Uhum. De que é justamente isso. Aqui em São Paulo a gente já tem esse problema, de tipo, galera que mora na zona... Eu sou exemplo, moro na zona norte de São Paulo e estudo na zona sul. Então, eu ainda tenho a sorte de que eu consigo ir para os lugares de metrô. Agora, pensa numa pessoa que trabalha, que mora talvez, tipo, além do metrô. Precisaria pegar um ônibus até o metrô, para pegar o metrô para ir para algum lugar. E se bobear, tem que pegar um ônibus do lugar que ela saiu para chegar... Então, eu lembro daqueles primeiros episódios do Superpoder, né, do Fernando falando com toda a frustração do mundo, que ele não gosta de passar tempo no ônibus, né, que sentia que era um desperdício de existência. E é isso, entende? Você perde mais da metade do seu dia no ônibus, no transporte público. Para ir para um lugar que você, tipo, às vezes não gosta, não se sente bem de estar lá. E isso dentro da cidade, né? Se a gente pega a galera do interior, eu acho que fica um problema ainda maior, porque é outro ritmo. Nossa. E eu acho que isso marca muito quando uma pessoa vem mais do interior e começa a morar em São Paulo e fica um tempo aqui, que as pessoas elas demoram pra se acostumar. Uhum. Porque é bizarro, sabe? No interior, as poucas vezes que eu vou pro interior, é tipo... as pessoas se conhecem, sabe? Você sabe quem é a pessoa que tá sempre lá no mercado, eles entendem o nome, o ritmo é mais devagar, as pessoas funcionam de uma forma um pouco mais calma, um pouco mais vagarosa, as coisas se resolvem muito na conversa. Em São Paulo, não. Em São Paulo é, cara, sai da minha frente, senão eu vou te ferrar. Não sei quem é o vendedor, não sei quem é o guarda da rua, não sei quem é o carteiro, não sei quem é, não me importo de saber.
E as pessoas estranham muito isso, de tipo, cara, por quê, sabe? É como se você odiasse todo mundo quando você vem pra São Paulo. Eu não sei se eu já comentei isso, mas eu tive um paciente que ele nasceu em outro estado e tal. Muito E aí ele se mudou pra São Paulo, foi transferido da empresa antes de eu assumir um cargo aqui. E ele não aguentou, ele pediu pra voltar. Ele falou, meu, vocês são muito frios, vocês são distantes, vocês não socializam. É muito difícil fazer amizade, é muito difícil ver pessoas que você considera amigo. Tipo, não tem como viver aqui. O cara voltou, não conseguiu. Tipo, Fraco. não, né? Ele só não é doente como nós. Exatamente. Bom, Se você estiver assistindo, não, peraí. Não. E aí, então, superpopulação, né? Acontece isso. Todo mundo super, né? E o que acontece? Isso em 2012, 10% da população brasileira se encontrava aqui, né? E só pra você ter ideia, existem mais pessoas na cidade de São Paulo, nem estado, na cidade de São Paulo do que em Portugal inteira. Então, tipo, é bizarro a quantidade de pessoas que vivem aqui, né? É muita gente. Então vai aumentando a desigualdade social e todas aquelas variáveis que a gente falou. Então, como que era a ideia desse artigo? Como a gente já falou um pouquinho no início, era pegar um questionário validado, que ele vai diagnosticar diversos tipos de patologias, baseados no manual médico utilizado internacionalmente, seguiu a mesma estrutura. Só um problema que pelo menos eu achei desse artigo, que é justamente por causa da idade dele, que ele ainda usa a 4ª edição do manual, né? Mas eu acho que na época ainda era... Não, era vigente, mas, tipo... Hoje em dia. Exato, hoje em dia é complicado, porque tem certos termos e certos critérios que existiam na 4ª edição do manual que hoje em dia não existem mais, ou foram alterados. Então, tem certas condições que, às vezes, a pessoa não era diagnosticada na época, mas agora seria, ou não seria agora, mas na época foi, entende? Mas querendo ou não muda o impacto do estudo, porque todos os países usaram essa mesma versão, mesmo questionário, mas atualmente de fato. Então aqui não é replicar isso pro dia de hoje, mas é criticar como que nós estamos hoje. Entender que na nossa melhor época a gente ainda tava do dano. Na nossa melhor época a gente tava... Na merda, exato. Agora a gente tá, assim, além do suicídio. Memezinho. Você já viu aquele memezinho do Bojack, aquela carinha do maluco, que tem a carinha triste, aí tem a carinha com barba, e tem a carinha com a barba toda arriscada, assim, cara. O maluco, tipo, full depressivo, a gente tá assim. E aí esse questionário, ele avaliava os sintomas que a pessoa apresentava, fatores de risco, então questões genéticas ou questões ambientais, a intensidade, a gravidade desses sintomas, e se a pessoa buscou tratamentos ou não, no processo que ela adoeceu. Então... Vocês querem falar alguma questão do método específico? Pode pular pro... Não, eu gostei que no método, a gente já comentou uma vez aqui, né, o quanto que é importante a gente fazer a amostragem, né? Cálculo de amostra. Cálculo de amostra. E aí eu achei bom porque ele não fez, mas ele estimou bem. Eu acho que com a quantidade de gente que ele pegou, ele dá tapa na cara de qualquer cálculo de amostra. Foi 5.000 e pouquinho, se eu não me engano. 37. Aí, se eu não me engano, foram 5.037, mas ele precisaria, a priori, de 7.000. Era um negócio assim. É que chegou a ter, mas teve muito... Perda amostral. Perda amostral. E ele contou com essa perda amostral. Então isso é muito interessante do estudo. E é legal quando ele fala que, tipo, acho que não foram todos, mas... Você vai aplicar em 10 pessoas, você fala o diagnóstico de cada um. Aí um outra entrevistadora ali vai fazer o diagnóstico, vai fazer também e dava o mesmo diagnóstico. Não, mas é porque, principalmente pesquisa com questionário, que é esse tipo de pesquisa, tem muito esse problema, que é o viés do entrevistador, né? De que é aquela coisa, você pega um médico especialista em TEA, ele vai ver TEA em tudo quanto é lugar. Você pega um médico especialista em borderline, um psiquiatra especialista em borderline, ele vai ver borderline em tudo quanto é lugar. Então você precisa dessa avaliação cega para que você garanta que a pontuação que está sendo colocada lá não é a interpretação do pesquisador ou do cara que está coletando sobre a informação do questionário, mas simplesmente a interpretação pura do questionário. Porque senão não faz sentido, né? Você pega um cara que é, sei lá, especialista em depressão e o maluco fala, São Paulo todo mundo é deprimido, mas por quê? Porque ele tem um olho mais treinado para identificar esses sintomas, não necessariamente é porque a população toda está mais deprimida. Vale lembrar uma coisa que nesse estudo, eu abri porque eu precisava conferir, tá aqui,
eles só usaram a população adulta, tá? Então, correto. assim, o que a gente vai falar aqui dos transtornos, da prevalência, etc., é para a população adulta. A gente tem uma questão muito grande, muito importante em São Paulo mesmo, que é na adolescência. Então, a gente está vendo um aumento de transtornos mentais gerais aí, principalmente depressão, pública, ansiedade, casos de TDAH, que tem aumentado, assim, aí é um viés, que é o que eu tenho percebido como psicóloga, né? Mas que a gente tem sentido um report, a gente tem percebido muito mais essas queixas na população adolescente. Então até valeria a ideia de fazer esse estudo gigantesco, mas na população adolescente também. Entende? Pra gente ver o quanto que esses casos ativos, eles vêm desde a adolescência ou não. Já que a gente vê que a exposição ao ambiente urbano é um dos fatores, uma criança nascida e criada em São Paulo, Vai ser como mais doente. duas pessoas eu aqui, estimo, vão ser mais doentes. eu até estimaria, pensando naquela questão que a gente comentou, eu acho que, se That's eu não me my engano, point. foi no episódio do... Se Moji tava na pesquisa, Moji também tá incluso. Exato. Eu acho que não tava, porque claro que é longe. Mas Então- eu tava pensando naquela coisa do trauma geracional, que eu acho que a gente falou no episódio do Coringa, que é justamente isso, né? Quem nasce numa cidade onde culturalmente já se demonstra menos empatia, já se acolhe menos emoção, já se interage menos socialmente, essa pessoa já nasce com uma programação social aí para replicar esse tipo de comportamento, né? Então, a gente fica no buraco de São Paulo, que é uma cidade muito grande. Toda hora tem gente vindo de fora pra cá e as crianças nascem aqui, são socializadas nesse ambiente, que já é um ambiente, entre aspas, doentio, nem entre aspas, doentio. E você replica esse padrão, né? Então, é legal que o estudo até ele olhou pro lado genético da coisa, porque a priori o que está acontecendo em São Paulo é justamente esse tipo de seleção. Tem traços que estão sendo selecionados porque culturalmente em São Paulo, que é uma megalópole, eles são adaptados. Então, antissociabilização, por exemplo, sabe? Tipo, baixa empatia. Ansiedade. Tudo isso, exato. Porque senão você não sobrevive. Eu achei muito curioso porque recentemente um amigo meu, pai de família, tal, tem 2 filhos, ele se mudou, não era do Rio de Janeiro capital, mas era lá de uma cidade do Rio, pro ABC. E aí ele comentou que ele tava adorando a cidade, pessoal muito hospitaleiro, nananã, bem diferente lá do Rio. E aí ele falou, eu quero ir pra São Paulo, mas eu ainda tenho um pouco de receio. E aí eu comecei a dar as dicas, né? Eu achei o máximo. A dica dela, não vem, não vem. Não vem. Não vem. Não, foge que é cilada. Não, você tem que falar, vem, mas já vem com vem o com alprazolam calma. comprado, assim, já vem com a fluoxetina no bolso. Mas eu dei pra ele uma série de dicas nesse sentido de você tem que ser esperto, você tem que estar ligado, você tem que, sabe, estar atento. Primeira coisa, né? Não, Tipo, não vai andar com o celular na mão. Por quê? Porque é óbvio. Exato. Sim, Aqui. Eu acho que isso é o mais gritante. Pelo menos eu fico abismado quando eu vejo gente do interior que vem aqui pra cidade de São Paulo, que as pessoas, tipo, não, pelo contrário, todo mundo é tudo cagado, tipo, eu não vou sair do hotel do flat, do hotel com o celular na mão, não, porque vai que roubam. E aí a gente que tá tão desensibilizado à violência, tipo, mas se roubaram, foda-se, ele sai na rua andando. É o paulista que sai com o celular na mão no meio da República às 8 horas da noite, não é não sei que paulista que é esse, não. República das da Noite, nem tô. com o celular na Já nem mão. vou. Pô, morro rolê da hora. É, sim. Tem um Oxo lá. Craques e... Exato, cheio de crack e lá. coca. Tá bebendo coca e os E craquinhos da o Copa. crack com a cabecinha lá. Mas é isso, tipo, a gente tá desensibilizado à violência daqui. Então, pra gente é muito fácil. Eu lembro que até a gente estudou, não sei que disciplina foi, acho que foi Psicologia e Sociedade. Que tem uma questão, tipo, de como você insere pessoas vulneráveis na sociedade de uma forma que elas são invisibilizadas. E aqui em São Paulo é onde isso mais acontece. Então, a gente tem as pessoas em vulnerabilidade social que estão num sofrimento absurdo e não tem acolhimento nenhum. E aí, é até uma outra questão que eu não sei se o estudo detalha depois a amostra deles em termos de classe social. Puta, não, pior que não. Eu sei que eles analisaram pra ver a prevalência dos distúrbios nas diferentes, no sociodemográfico, mas eu não lembro deles falarem ele dessa não parte. descreve da questão econômica. Porque isso seria muito interessante, entendeu? Beleza, a cidade de São Paulo é uma das cidades mais adoecidas, mas quem que tá adoecido, entendeu? É o Faria Limer
Ou é o maluco que mora na cidade de Tiradentes? Sim, tinha um. Ou são os dois? Ó, eu tô abrindo aqui as tabelas. Se for Faria Limeira, um de nós três tem que se cuidar. Eu não vou falar quem. Eu já me entregando, eu já fui com o pré-burnout aí, já parei já. Ele fala mais sobre... Table 2. Aí, fala. Na segunda tabela. Ele tá falando que na segunda tabela ele faz a diferença entre income aqui. Onde a gente tem a maior... Fica meio que então, parecido, não assim. Ele não fala, ele fala... Ó, Deixa eu ver. Eu podia abrir no meu celular, né? Eu sou um verme. você é um verme. Ó, income. Então, aí aqui são os transtornos. Fica mais ou menos ali, ó. Fica meio parecido. Não tem tanta diferença, ó. 1.1, 1,5, 1.1. Então, mas eu quero entender o que é low income pra ele, entendeu? Esse que é o problema. O que é low income, o que é high income? Ele fez um negócio muito interessante. Porque ele perguntou... Ai... Porque no texto ele escreve mais questão do nível educacional. Foi muito legal, que idade. eu li e eu falei, nossa, que inteligente que eles fizeram. Oh. Desculpa, você pode cortar essa parte, mas é que eu preciso muito ver isso, que foi muito bom. A gente confia, Juliana. Cadê? Porque ele fez uma média e aí ele comparou com tudo. Foi muito legal. Pera. Então, é que o ponto principal aí é justamente de como é que a gente faz análise de sociodemográfico, né? Então, a gente tem um instrumento aqui no Brasil, que eu acho que é o ABEP, um bagulho assim, que ele dá uma noção sociodemográfica. Aqui, ó. O income, renda familiar, foi definida em categorias baseadas na renda da casa por membro familiar, dividido pela mediana do income per family member, do ganho por família da amostra inteira, entende? Então ele fez de acordo com a amostra dele. Ele pegou a mediana do dinheiro da amostra inteira. Isso. E aí ele fez as categorias a partir disso, em termos de desvio padrão. Então, mas isso enviesa, né? Um pouco, porque se ele fez um sampling, se ele fez uma amostragem variada, teoricamente não. Eu não sei o quanto que vai ser variada, porque eu duvido que ele vai falar exato, com o SDF. Porque a questão... Não, exato, porque a questão é exatamente essa, né? Tipo, por mais que ele tenha feito uma amostra aleatória e dessas 5.000 pessoas que ele pegou, ele tenha pego pessoas de todos os estratos sociais, ainda assim, quando ele faz esse tipo de separação, ao invés de ele aplicar um questionário sociodemográfico que é validado para a população inteira do Brasil, pelo IBGE, bonitinho, fica um negócio de que, tipo, se eu tiver, sei lá, um grupo muito grande em uma linha extrema da pobreza, vai puxar a mediana, tipo... A ideia da mediana é tirar os valores mínimos e máximos, então, em tese, normaliza um pouco. Mas ainda assim, se eu tenho um grupo muito grande abaixo da linha da pobreza, vai desviar essa base de comparação. E aí a galera que pode estar sendo como, tipo, médio income, né? Low, medium income, pode, na realidade, ser galera, tipo, classe média alta, mas que por causa desse desvio tá sendo como... Eu achei interessante o método que ele fez, mas aí... É um método bom, mas funcionaria se ele tivesse uma amostra maior. Porque ele tá querendo falar em termos de cidade, né? Então você teria que pegar a população absoluta de São Paulo. E eu acho que se ele tivesse feito assim, funcionaria. Se você pega a população absoluta de São Paulo, pega o último censo e pega a mediana do censo e usasse ela. Aí ficaria melhor. Porque eu acho que fazendo isso pela amostra, ele se limita a esses 5.000 pessoas. E se ele pegar muito Faria Limer, ou se ele pegar muita gente abaixo da linha da pobreza, já era, desvia a mediana. É verdade. E assim, eu duvido que essa... Tanto que no texto em si ele vai trazer mais as diferenças por sexo, né, e por escolaridade. Exato. E eu duvido muito que ele tenha usado, por exemplo, a população de rua. Assim, porque como é que ele ia alcançar essa galera? Exato, né? Porque essa é uma questão da ciência no geral, né? De que tem um problema muito grande de alcance e de, tipo, logística para você fazer o teste, entendeu? Você vai fazer
Putz, eu quero avaliar a população de rua. Tá bom, mas às vezes o cara não tomou banho há semanas. E aí como é que ele vai entrar no laboratório para responder um teste numa sala fechada? Entende? Ele vai conseguir? Ou piorou, putz, eu quero fazer neuroimagem no maluco. E aí? Ele tá sujo, como é que eu vou colocar ele no leito? Vou ter que dar banho, vou ter que fazer toda uma higiene no negócio. Então, é muito inacessível para a população, que às vezes é a que a gente tem que mais olhar, né? Então, é isso, a gente tá falando, que a população inteira de São Paulo tá deprimida, a população inteira de São Paulo tá ansiosa, tudo bem. Só que se a gente não presta atenção nessa questão de estratificação social, principalmente, né, de nível socioeconômico, a gente fica cego pro principal resultado, pro principal valor desse tipo de estudo, que é onde eu invisto dinheiro público. Porque senão eu falo, São Paulo tá muito doente, mas todos os Faria Limers estão fazendo terapia, entendeu? Todo mundo que mora no jardim está fazendo terapia, tá pagando psiquiatra particular, mas a galera que usa o CAPS tá se ferrando, entendeu? E aí, beleza, o estudo só fala, São Paulo é a cidade mais doente, olha, e aí, mas onde eu tenho que mexer o dinheiro, como é que eu faço, como é que eu pego esse resultado e transformo numa política pública? E por esse tipo de medida que ele criou, fica muito difícil de fazer essa base. É verdade. Depois dessa Explicação. paulada do Rafael no artigo. Eu tô aqui pra isso. Vamos Dar paulada e tomar água. Tá. E minha água acabou. Dá sede, né? Dá sede, né? É... Garganta fica seca. Eu não sei como você dá paulada, mas tudo bem. Meu Deus. Só usar criatividade, Fernando. Tá. Já viu aquele ditado que com gel e jeito não tem buraco estreito? Meu Deus, eu não acredito. Eu sabia que havia alguma coisa assim. Eu tinha certeza. O Fernando tá se segurando. Meu Deus, que horror. Até consciente. Nossa, você viu que o ombro dele até caiu. Eu desisto da minha existência. Por que eu tô aqui? Viver na cabeça dele deve ser. Nossa, pra Foi ele é mó muito legal, feliz. cara. É muito legal. Pra ele é o Grinch na cabeça própria, sabe? Tipo, ele dá o caos ali. Nossa, cara. Falou que minha cabeça é um monte de lixo? Talvez. Talvez. Só é o caos. Resultado. Pensa no resultado. Tchauzinho, Fernando. Aí ele vai ver o resultado e ele percebe que de todas as pessoas que foram avaliadas, aproximadamente 30%, então foi 29,6%, mas eu vou falar 30%, deixa eu arredondar pra cima, 30% da amostra apresentou adoecimento psicológico, sendo que 33,9% eram adoecimentos graves. Então, o que ele mostra? Então lá, a gente tem toda a amostragem aqui. Então a gente percebe que 30% da população tem um adoecimento psicológico. Desses 30%. Desses 30%, então, né, 10 ali, vão ser graves. Então se a gente reúne 10 pessoas, uma dessas 10 pessoas tem... Não, provavelmente... calma, a matemática não é bem essa, que se é 30% de 5 mil... Calma. Vamos lá. 30% tem um adoecimento, certo? Mas 30% de 5 mil. Sim, 30% tem um adoecimento. Aí eu arredondei para 10. Vamos supor que a gente pega ali, geral, 10. Tá. 30% tem um adoecimento. 10%, se a gente pegar isso, e aqui 33 é leve, 33 é moderado e 33 é grave, esse 30% seria 10, 10, 10. Ok? Então, 10% da população dessa amostra tem adoecimentos graves. Não, o que eu tô querendo dizer é que desses 10% é bem mais que 10 pessoas. Ah, sim. Não, eu não tô falando que são 10 pessoas, tô falando 10%. Tô falando, ó, a gente pegou 10 pessoas agora nessa sim, amostra. aleatoriamente. Claro, 10 pessoas. A probabilidade é que uma dessas 10 pessoas tenha um adoecimento psicológico grave. Então, só que dessas 10, 3 tem algum adoecimento. Um é grave, um moderado, um é leve. Pode ter 3 leve A ali. gente vai pegar 10 pessoas e 3 vão estar ferradas. Uma Três vai vão- estar bem ferrada, outra vai estar mais ou menos. E E a outra vai estar nada. só sinto ansiosa de vez em quando, assim. Uhum. Toma Ritalina. Então, tipo, 1/3. Mas agora eu quero gerar uma polêmica, então, aqui. Que talvez não tenha muito a ver com a questão do artigo, mas eu acho que diz respeito à nossa profissão. Porque o artigo, ele traz um dado de 2012, ou seja, é um dado velho já, é um dado vovozinho, jurássico, de que naquela época a gente tinha estimadamente 10% da população, né, e fazendo uma generalização dos resultados, considerando que a amostra fosse significativa, mas que 10% da população da cidade de São Paulo
tem um adoecimento psicológico grave. 10% naquela época. Hoje, pós-pandemia, eu acho que assim, seria saudável a gente estimar uns 30% da população com sofrimento psicológico, com adoecimento psicológico grave. Uma estimativa conservadora. Conservadora até, né? Exato, daqui a pouco eu volto 22. Mas... Então a gente tem essa realidade hoje em dia de que a gente já sabe que a população de São Paulo tem uma fatia gigantesca dela que tem um adoecimento grave, que hoje em dia deve estar muito pior. E hoje em dia, e aí eu vou bater de graça, mas porque eu acho que é uma discussão necessária, porque hoje em dia a gente ainda tem movimentos dentro da psicologia que lutam contra algumas reformas psiquiátricas para acolhimento da população, porque a reforma psiquiátrica já aconteceu no Brasil. Então quando a gente fala, vamos abrir, sei lá, mais CAPs, vamos abrir mais CAISMs da vida, ainda tem uma resistência para isso, sendo que a gente sabe que tem uma fatia gigantesca da população que está em adoecimento psicológico grave. Mesma coisa a medicação. Tem um movimento enorme aí da psicologia contra a medicalização, sendo que ninguém tá olhando pra isso, entende? Tipo, não adianta nada você lutar pra essa galera fazer mais terapia e tomar menos fluoxetina, porque o cara que tá lá pra se matar precisa da fluoxetina, porque terapia não vai resolver na hora. Você precisa de alguma coisa emergencial. E às vezes o conselho, agora eu vou ir no sistema conselhos, mas tá muito retrógrado nesse sentido. Tipo, parece que eles não veem esse tipo de resultado. Porque assim, tem um conselho falando, não, vamos tratar tudo com abraço e terapia, enquanto a gente tem as pesquisas olhando pra população e falando, não, tem 30% da população que tá na bosta, você precisa intervir agora, senão eles vão ficar muito doentes, eles vão se matar, eles vão... Enfim. Bateu de graça. Mas sim. Porque não é algo... Nós psicólogos, né? Tipo, a gente não faz política pública e pra botar em prática. Não, assim. sim, de fato. Isso deveria, né? Então, Não, eu acho que assim, a classe não faz política pública, mas os conselhos têm que se responsabilizar por entender esses dados, entende? A minha crítica não é que o conselho não propõe política, porque realmente não é papel do conselho, é papel dos deputados, do senador, vereador, etc. O problema é o sistema conselhos. Parece que essa informação não chega no sistema conselhos e eles defendem uma coisa que é mais ideológica do que prática, entende? É mais ideológica do que... Eu esqueci o termo, cara. Mas quando você faz alguma coisa utilitarista, assim, tipo, você precisa fazer alguma coisa para resolver alguma coisa pragmática. Então, a posição dos conselhos é mais ideológica do que pragmática, entende? Tipo, não, idealmente todo mundo devia fazer terapia? Sim, idealmente todo mundo devia fazer terapia. Mas se eu tenho uma quantidade gigantesca da população num sofrimento grave, eu preciso de alguma coisa mais emergencial, eu preciso de acesso a mais ambulatórios psiquiátricos, a mais emergências psiquiátricas que podem acolher essas pessoas nos momentos de crise, e depois a gente encaminha. Não adianta ficar nessa lenga-lenga aí de não, tem que lutar pra ir fazer terapia, não tomar remédio. Puta, mas aí é uma pessoa que é burra, né? Tipo, se um indivíduo... É que tem essa rixazinha, né, idiota, de ser contra a medicação, né? Tipo, não precisa de medicação, faz a terapia. Cara, se a medicação ajuda, por que não faz as duas coisas? Você tem acesso a isso. Tipo, só vai acelerar o processo. E não é ser imediatista, é você fazer o melhor tratamento possível. exato. Então, isso aí é um profissional burro. Então, bem, eu não tenho contato, graças a Deus, com profissionais assim, né? A gente sempre fala, cara, você tem um sintoma grave, moderado, você não precisa ficar só na terapia, você não precisa sentir a dor para se tratar, né? Você pode usar uma medicação que vai te dar um suporte, né? Uma sustentação, para que com a terapia você coloque em prática mais fácil e mais rapidamente as mudanças necessárias, e aí você consegue resolver todas essas questões iniciais e fazer o desmame da medicação. Exatamente. Então, toda pesquisa mostra que uma intervenção medicamentosa e psicoterapêutica é sempre o caminho mais rápido. Sempre o melhor caminho. Depende. Por que depende? É porque tem casos mais graves, e aí, tá. entendeu? Beleza. Tipo, você Tô pega, sei lá, falando, tá. depressão refratária, aí cetamina é a melhor coisa, você dá cetamina lá sublingual pro maluco, ele resolve. Você pega um esquizofrênico refratário, eletroconvulsoterapia. É o melhor, é o que vai funcionar. Agora mais. explica isso, pelo amor de Deus, pra ninguém achar que você é o cara que dá choque na dá cabeça. choque na cabeça. Não, então, a gente podia fazer um episódio só de eletroconvulsoterapia, porque é uma coisa muito legal. Eletroconvulsoterapia, ela é o clássico eletrochoque. Mas o problema... Ele não ajuda, né? Tá piorando. Não, mas a ideia é explicar, porque os filmes, eles têm uma mania muito ruim, muito péssima de mostrar o eletrochoque justamente como um maluco com 2 fios desencapados, sorrindo lá, vou torrar seu cérebro. E já foi assim exato, na história. em algum momento foi assim.
Principalmente quando os manicômios, né, principalmente, tinham uma influência muito grande da igreja, que sancionava algumas práticas extremamente antiéticas. Então, a história da medicina ela é manchada por práticas antiéticas. E isso é uma infelicidade gigantesca. Só que a questão é, ao longo dos anos, a eletroconvulsoterapia ela foi pesquisada e aperfeiçoada, que nem qualquer outra prática cirúrgica ou técnica da medicina. Então, em algum momento da história, era um negócio meio bárbaro, sim, que foi usado para tortura de pacientes, sim. Só que hoje em dia, o que a gente já entende é, através da eletroconvulsoterapia, usando sedativo, usando anestesia, usando neuroimagem para eu conseguir fazer aquela convulsão numa área específica do cérebro, eu consigo gerar uma coisa que a gente chama de neuroplasticidade, que é justamente incentivar o desenvolvimento de novas conexões cerebrais. E quando a gente faz isso, a gente, em tese, cria novos caminhos para que a pessoa consiga, o cérebro dela consiga funcionar de uma forma mais funcional. Fica meio cacofônico, mas eu não sei dizer de outra forma. Então a ideia é um pouco essa. E para a esquizofrenia, principalmente, que é uma doença que ela é quase... Né, alguns estudos tratam a esquizofrenia quase como uma doença neurodegenerativa por causa do impacto das crises psicóticas nos pacientes. Esse tipo de tratamento é muito efetivo. E atualmente ela está num ponto onde, assim, fazer uma sessão de eletroconvulsoterapia é a mesma coisa que fazer cara, esqueci o nome. Quando coloca a câmera no seu estômago. Uma endoscopia. É a mesma. Colonoscopia é quando coloca no outro lado, diria. Mas é a mesma coisa, sabe? Tipo, você vai, vocês tomam anestesia, eles fazem lá a sessão, eles fazem lá a aplicação, você volta da anestesia, espera uns 20 minutos e volta pra casa. E é tranquilo assim, e resolve. Tem uma eficiência muito boa para alguns transtornos. Não é recomendado para tudo, que nem antes era feito, mas esquizofrenia sendo um exemplo principal, tem casos que não tem outra forma de tratar. Você pode tentar 40 antipsicóticos diferentes e o cara vai continuar tendo surto, ele vai continuar reincidindo. Então, você precisa chegar nesse ponto, né? E eu acho que a ICT é um exemplo que eu gosto muito de cutucar, porque é a máxima da crítica de alguns lados da psicologia, né? Não vou falar todos. Porque é isso, tem gente que hoje em dia ainda acha que eletroconvulsoterapia é tortura, que eletroconvulsoterapia é amarrar o cara na parede, pegar 2 eletrodos vivos e colocar na têmpora do maluco e torrar a cabeça dele. E não é assim. E aí você dificulta o acesso a um tratamento que, de novo, pensa que a prevalência de esquizofrenia na população é de 0,32%. Então ela é rara. Mas se a gente pegar em números absolutos de 10% aí da população que esteja em sofrimento grave, 0,32% dessa galera, se a gente pegar a cidade de São Paulo inteira, que deve ter uns 12 milhões de habitantes, é muita gente. E é muita gente que poderia ter acesso a um tratamento bom, eficiente, público, gratuito, e não tem. Por quê? Gera lucro? Então, pra que vão fazer? Geraria, né? Se você tem Você ia ter um adulto funcional. Exato. Trabalhador. Mas trabalhador é substituível. Desemprego tá aí pra isso. Essa foi uma tangente de crítica à reforma psiquiátrica que eu resolvi tomar. Isso me lembra uma coisa muito engraçada, que na faculdade eu fiz o trabalho de eletroconvulsoterapia e... Eu não lembro se eu acho que eu não fiz ele inteiramente sozinha, mas eu lembro que tinha uma pessoa do grupo que não fez absolutamente nada. E a parte da eletroconvulsoterapia foi a minha parte. E aí chegou a hora de apresentar. E a gente começou a apresentar o trabalho, e a pessoa que não tinha feito absolutamente nada começou a discordar da eletroconvulsoterapia no meio do trabalho. Não, mas como assim? Começou a discutir com nós mesmos sobre o trabalho que ele deveria ter feito e não fez. E eu tive que explicar pra ele no meio do trabalho sobre exatamente assim, olha... Como pegar DP. Não pegou, mas tudo bem. Mas é a vida. Então, o quanto que a gente tem, sim, psicólogos que são contra a eletroconvulsoterapia por conta da história dela, e é uma história macabra, realmente. Ela foi usada como método de tortura, ela teve... prejudicou muita gente, né? Acabou com a vida de muita gente, mas a eletroconvulsoterapia utilizada hoje em dia é completamente diferente. Tem até a TMS, né, que eu esqueci o nome, mas é por impulso magnético. A estimulação magnética transcraniana. Que tem pesquisa que eles
eles vão ter tudo um cálculo para saber qual área específica do seu cérebro você vai atingir naquele momento, que eles fazem tratamento com pessoas com depressão. E só, tipo, algumas sessões com um impulso magnético em áreas específicas do seu cérebro, as pessoas que tinham depressão grave tinham uma remissão de sintomas, tipo, uma redução desses sintomas. Só para explicar para os nossos espectadores, porque quando a gente fala de terapia magnética, né, não é o coach quântico que vai pegar 2 ímãs e passar na tua cabeça, assim, e falar cura, shalom, não. Existe uma bobina. A ideia, eu vou explicar a lógica para as pessoas entenderem. A lógica existe uma bobina, que ela é um eletroímã que emite um campo magnético, e o campo magnético facilita sinapses no cérebro. Então, se eu submeto um grupo de neurônios a um campo eletromagnético de uma certa intensidade, as sinapses ficam mais fáceis de ocorrerem. E aí, a partir disso, eu consigo estimular certas áreas do cérebro a ter uma responsividade maior, gera neuroplasticidade, que é o fator que, em tese, gera a recuperação em alguns quadros psiquiátricos. Então, tem a lógica por trás. Exato. Não vão no seu guru para ele pegar a imã de geladeira e ficar esfregando. Não vai resolver nada. Não adianta você fazer isso também em casa, tá? Então, exatamente. Assim, o cara pega a geladeira e fica lá. Fica lá esfregando. O pior é pegar 2 fios desencapados. O meu podcast falou que funciona. Bota um imã aqui no meio, né? E os eletrodos. Se um funciona, imagina 2. Vai pegar as baterias do carro, tá ligado? Meu Deus. Enfim. Nossa, segurei uma piada aqui. Não, conta. Não, fala, Fernando, por favor. Eu preciso ouvir essa piada. E aí, 30% da população dessa amostra, né? Ela. Eu acabei de ter um insight, cara. 30% da população tem adoecimento grave. E 30% apoia Bolsonaro. Caralho! Nossa, tá tudo explicado, é por isso que eles estão pedindo intervenção pros alienígenas, tá todo mundo doente. Gente, esse vídeo, pelo amor de Deus. Tá tudo explicado, cara, eles precisam de olanzapina. Gente, esse vídeo pra mim, agora, a partir do momento que qualquer pessoa falou pra mim, eu votei no Bolsonaro, eu quero mostrar esse vídeo. Não, quando a pessoa fala que votar no Bolsonaro, eu vou fazer assim, ó, é assim que se comunica, né? Ai, gente, foi o saudação, cúmulo. bolsonarista. Juro, assim, foi o cúmulo. Nossa. Gente, esse vídeo. Eu fiquei imaginando. Primeiro que eu não conseguia me imaginar fazendo isso. Aí eu imaginava, sei lá, alguém. Eu fiquei imaginando que eu não conseguia imaginar. Eu fiquei imaginando que eu não sou tão burro. Aí eu fiquei imaginando, tipo, sei lá, alguém que eu gosto muito indo lá. Tipo, dificilmente minha mãe. Mas eu falei, bom, se minha mãe fosse bolsonarista e ela falasse, então, eu vou lá. No meio da praça, chamar os alienígenas pra fazer intervenção. Eu fiquei imaginando. Ambulância. Exato. Eu fiquei imaginando os alienígenas, os Grey lá em cima olhando pra navezinha e falando: não tem vida inteligente aqui. Né? Não, vambora. Vamos pro próximo. Vamos pra Júpiter. Ai, mano. Que tristeza. Que tristeza. Tristeza. Que tristeza. Então, isso em 2012, né? 10 anos atrás. E aí, qual que foram os adoecimentos mais comuns, né? Diz aí no comentário qual que vocês acham que foi o adoecimento mais comum. Pronto. Tem uma competição acirrada. Aí eu falo, porque tipo, eles têm que dar um pause pra... Não tem que pausar. Pausa agora. Se falar, a gente vai pôr uma contagem aí. E... Foi. Posso falar. Transtornos ansiosos, né? E de toda essa amostragem que apresentou um adoecimento, 20%... tem 19,9%, vai ficar arredondando pra cima. 20% tem um transtorno ansioso. E quem são as pessoas mais suscetíveis a desenvolver transtornos ansiosos? Mulheres. Obviamente. Por que, obviamente? Porque elas são quem sofre mais na sociedade, né? Bom. Exceto se você tira, tipo, a população de cor, por exemplo, né? Étnico-raciais, variedades étnico-raciais, mulher é quem mais apanha. Ele não fez isso, né? Não. Essa distinção. É uma boa questão. Não fez. Chamar o Caio aqui pra dar umas pedradas nesse artigo. Eu encontrei com ele ontem. Deu várias pedradas em vários tudo. E aí, qual é o segundo mais comum? Depressão. Transtornos do humor em geral, depressão inclusa. Distimia. Depressão, E quem são as pessoas mais suscetíveis? Mulheres. A gente é sempre fodida, né? A única questão que deu igual com o homem é a bipolaridade. Qual que é o próximo? Mais comum? Transtornos do impulso. E quem é que tem mais frequência com isso? Homens. Mais do que mulheres. E aí o outro, dependência química. Essa é bizarra, porque homens são extremamente mais frequentes do que mulheres. 4 vezes mais. Sim. Então,
Eu não falei a porcentagem, né? Então 11% transtorno do humor, 4% transtorno do impulso e 3,6% seria 4% também da dependência química. Uma coisa interessante dos transtornos ansiosos serem os maiores e dos transtornos ansiosos serem maior prevalência em mulher, né? Faz sentido ser o transtorno ansioso quando você tá morando numa cidade em que você tem que estar ligado o tempo inteiro. Então você tem que estar atento. Isso vai dar um pico Não, da ansiedade. o próprio artigo tem uma hora que ele discute sobre estresse pós-traumático de experiências de violência e crimes, né? Que é bem isso, tipo, você pega... E aí a gente tem a mídia que ajuda muito nisso, né? Que tem lá o Datenão falando, mostra, corta pra mim, cadê o vagabundo que tá com... E aí é isso, você fica neurótico de, caraca, tem um maluco correndo ali armado e aí isso vai acontecer comigo. Entendeu? Tipo, a pandemia foi a prova viva disso, que a galera que já era ansiosa surtou na pandemia, porque você ligava o jornal e era 5 mil mortos, 8 mil mortos, 20 mil mortos. Só aumentando. Então, assim, a ansiedade ser o maior faz sentido. E a ansiedade ser o maior em mulheres também, né? A gente sabe que a população feminina ela é mais acometida nesses transtornos por uma questão cultural, por uma... Isso porque, em tese, São Paulo é a cidade mais, entre aspas... segura. Tipo, liberal, assim, no sentido de, tipo, igualitária entre salários, essas merdas. Não é todo mundo, obviamente. Essas merda da igualdade que Essas bosta aí de igualdade que mulher busca. Não, mas é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? A grande São Paulo, em tese, é uma das cidades que mais busca a equidade entre os sexos, né? É bem diferente da cidade do interior, que se bobear ainda tem aquela lógica do homem trabalha, a mulher fica em casa. Mas é aqui que a mulher é mais doente. Como tem. Conta pra gente a sua experiência, Juliana. Não, graças a Deus, a minha família é uma família de essência matriarcal. Então, assim, na minha família a gente sempre trabalhou igualmente. A minha avó trabalhou muito na vida dela. Talvez até mais que meu avô. Porque ela sempre quis muito e ela sempre estimulou muito as mulheres a trabalharem. Então, todas as mulheres da minha família trabalham. Eu não tenho ninguém na minha família que é dona de casa, assim, só... puramente nunca foi trabalhar em nenhum momento da vida, ficou só cuidando do lar. Não é só porque é um puta trabalho, mas assim, todo mundo da minha família, todas as mulheres sempre trabalharam. Ninguém virou herdeira. Ninguém virou herdeira, ninguém virou mulher de marido rico, assim, nada disso aconteceu, ao contrário, a gente vê... Vocês viraram as maridas ricas. Sim. Tá certo? Eu sou o velho da lancha. Exato, eu sou meu velho da lancha, eu sou meu sugar daddy. Eu sou o meu velho da lancha. Eu pra me que mimo. sugar daddy? Eu sou o sugar daddy. Não, mas... Aí, Fernando, você já arranjou o velho da lancha. Repensa nas minhas escolhas. Ai, Tem que tomar cuidado de lá fazer um scuba diving. Né? Qual que são os pedidos? Exatamente, né? Que vai ter em troca? Cobranças, né? Exatamente. Ela vai te dar $3 mil pra fazer o quê? Então. até perdi meu ponto. Pera. Vocês me desestabilizaram. Peguei ele de volta, tá aqui, ó. O que aconteceu hoje? Você deu energético pra ela. Exatamente isso que aconteceu. É aquele aqui. Fernando tá chorando. Eu juro que eu não sei mais onde eu tô. Olha, eu me perdi. Volta, eu tava falando das questões das mulheres. Fala. Mas o quanto que... Por que elas são... Nós mulheres somos mais delicadas pra esse adoecimento, né? É delicada, né? A gente é acometido mais por esse adoecimento, né? Exatamente porque a gente tem essa questão não só da jornada dupla, mas jornada tripla, né? Então, o quanto que, por mais que em São Paulo a gente tenha igualdade, maior igualdade aqui, maior busca dessa igualdade, ainda assim a gente tem uns certos papéis sociais que são muito difíceis de serem quebrados, entende? Com certeza. Então, assim, o que a gente tem de... mas ele ajuda. Querida, não é ajuda. Nossa, É assim... Levei um esporro uma vez da orientadora, que eu soltei essa sem querer. Tipo, ela... Não sei, né? Nos olhos
pica das galáxias aí. E ela fazia tudo isso, tava grávida, já tinha um filho pequeno. Nossa, a mulher com, tipo, 9 meses de gravidez. Não, vou fazer pesquisa aqui, foda-se, vamos. E lá, mano. Vamos pro laboratório, não nem faz era isso, porque, né? tipo, era obrigado assim, vamos lá, tranquilona. E aí, tipo, ela teve o bebê exatamente no início da pandemia. E aí eu fiz uma reunião com ela, online e tal, e ela tava meio ansiosa, até porra, né? Pandemia, acabei de ser mãe de novo, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente conversando, como que tá e tal, tipo, mas ele, aí ela falou, eu falei, mas seu marido tá te ajudando, né, e tal. Ela não tem que me ajudar, é filho dele, é o trabalho dele. Eu falei, não, desculpa, não era isso que eu queria dizer, sabe, tipo, eu expressei mal, mas tipo, é automático. A gente pensar e falar dessa forma, né? Porque é automático, porque é estrutural. Exato. É cultural, tipo, o cara não precisa... Quando o cara faz o mínimo, ele já tá ajudando, entendeu? Nossa, seu namorado lava a louça. Uau. Meu Deus, que incrível. E foi ele que sujou ainda e ele tá lavando. Uau, né? Ele é um adulto funcional. Você viu, que cara? coisa, não é mesmo? Ele tem habilidade motora de fazer assim, olha ó. só, Tem ele o limpa a mestre própria Miyagi, merda. né? Você lembra? Aqui, Primeiro mano, Karate Kid. Limpe a janela do carro. Aí ele tem que treinar. Mano, o Miyagi, ele é puto explorador de trabalho infantil, né? Aí, a história do Karate Kid 1 é literalmente a história do garoto que roubou a vitória merecida do cara do Cobra Kai que treinou a vida inteira. É verdade. É verdade. Enfim, e o quanto que... Por que a gente acaba sendo, né, mais acometido por esses transtornos no geral? Eu não acho que tem uma questão necessariamente de... o cérebro da mulher é mais frágil para esses transtornos. Mas, na verdade, é ao contrário. A gente tem tantas pressões mais, entende? Então, assim, a gente briga por igualdade. A gente... Por exemplo, se você tá passando por um período menstrual em que você sente cólica, e cólica é comparada a uma dor de tomar um tiro em certos lugares, a gente continua fazendo tudo igual, como sempre. Então, assim, é sério. Não, eu sei, é que eu vi um estudo, depois eu comento. Eu vou comentar, mas isso é uma coisa que o Doco vai ter que cortar, porque vai gerar muita polêmica. Porque eu vi um estudo que ele comparou, ele deu uma medida de dor para várias sensações físicas, né? E aí, tipo, tinha lá a medida de dor X, aí ele falou, a dor da cólica menstrual é o equivalente a quebrar, acho que 2, 3 ossos do corpo ao mesmo tempo. A dor do parto é o equivalente a quebrar, tipo, 11 ossos ao mesmo tempo. Mas a dor do chute no saco é o equivalente a quebrar 150 ossos ao mesmo tempo. Nossa, os homens também hipervalorizaram os ossos, hein? Eu não sei, assim. Mas a diferença é que a dor do chute no saco, ela é aguda, então ela dói muito por poucos segundos. Mano, peteleco que for, qualquer Sabe por coisa. que eu não sei se isso é tão assim? Não, eu só achei interessante. Porque aquela máquina que eu já falei pra você, que simula a cólica, Eu quero muito experimentar isso daí um dia. eu quero muito comprar pra fazer as pessoas experimentarem isso. Porque é realmente assim, O maluco vai se cagar. são 150 ossos, tá? Vê os brother colocando o bagulho, eles rolam, se contorcem de dor. Então assim, desculpa, é muita dor. E aí, essa é a grande questão, né? A mulher, ela simplesmente ignora todas essas dores e continua seguindo a vida normalmente. Então, assim, a gente tem que levantar e fazer as coisas. A gente tem que. Por quê? Porque tem que. Porque você tem que abarcar todos os lados da tua vida. Eu acho que fica muito, muito claro isso. Eu percebo isso muito com minha namorada e minhas amigas. De tipo, cara, eu falo aqui abertamente, doença, tipo, febre, me derruba de um jeito. Que tipo, mano, tô com febrezinha, assim, 38 graus, já... Morri. E minhas amigas, minha namorada, tipo, não, dane-se, cara, bota um cropped, reage e sai, foda-se, vou fazer as coisas com 40 graus de febre mesmo. E é tipo, como, velho? Como é que vocês conseguem? Eu não funciono. Porque a gente tem que. Essa é a grande questão. Então, assim, por que as mulheres são sempre a população com maior prevalência? Porque a gente sempre está submetida a mais estressores que os homens. Sempre, sempre. Sempre a mais estressores. Então, naturalmente, vai ser maior em ansiedade, maior em depressão. A bipolaridade tem um fator genético um pouco mais forte, né, do que esses dois. Então, por isso que fica um pouco mais igual. Controle de impulso mais os homens. Por quê? Porque o homem é estimulado a ser mais impulsivo, né? Então, vai lá, bate na cara do seu amiguinho. Tipo, você é homem. Então, mas olha que interessante, porque nessa questão de agressividade, pra homem e mulher é a mesma coisa. Olha só. Isso que eu achei interessante, que eu anotei. Mas é controle de impulso também, né? Então, assim,
Mas a impulsividade vai ser dirigida para um comportamento específico. Então, Mas a impulsividade agressiva é igual entre homens e mulheres. Não, mas é porque eu acho que aí tem... eu ia até puxar essa discussão justamente para a questão do abuso de substância, né? Que quando a gente pensa em termos de machismo estrutural, tem todo esse lado da violência para as mulheres, que realmente acontece, mas também tem um lado muito de falta de acolhimento afetivo e emocional para os homens. Eu acho que nem é um fato de acolhimento, que nem buscam acolhimento. Não, mas, Foi um mas dos exato, resultados. tipo, não buscam acolhimento porque culturalmente é construído que o homem não deve buscar. Não deve nem sentir, né? Exato, Nem buscar. então é tipo... É aí que eu acho interessante pensar nessa questão, principalmente da maior incidência masculina em abuso de substâncias. Porque, querendo ou não, a mulher, quando ela está num lugar de vulnerabilidade, por ser socialmente aceito a mulher estar num lugar de vulnerabilidade, ela consegue contar com certo acolhimento. Não é um acolhimento ideal, não estou falando mas ela consegue contar com certo acolhimento. Enquanto... O caso melhor que eu consigo ver pra julgar isso daí é o julgamento do Johnny Depp lá, de tipo... Ele foi vítima de violência doméstica, tudo bem que ele não era o cara, um santo, Exato. mas ele foi vítima de violência doméstica e teve toda uma mobilização de tipo, não, cara, o homem não é vítima de violência doméstica, por causa justamente dessa questão cultural machista de não, o homem não pode sentir, o homem não pode ser o agredido, o homem não pode ser a vítima. E não estou dizendo que homens são vítimas, tá? Não estou vitimizando. Mas justamente porque tem a forma do machismo que afeta os homens, principalmente, que a gente não percebe. Que é justamente, olha, beleza, a mulher pode ser vulnerável, mas por ela poder ser vulnerável, ela tem um suporte, ela pode contar com ajuda. Enquanto o homem não pode ser vulnerável, não pode se dar o luxo de sentir nada daquilo, então quando ele sente qualquer coisa daquela, ele vai afogar no bar. E aí começa o ciclo do abuso de substâncias, por isso que CAPS, AD, é lotado de homem. Morador de rua também, a prevalência é de homens. E é exatamente essa questão também que eles, por não ter uma forma de elaboração ou de acolhimento, todas as reações do homem, ela sempre é extrema. Então uso de substância, suicídio. Tem esse dado também, né, de que as mulheres são mais deprimidas, mas os homens são quem consegue se matar mais. Consegue, assim. Consegue! Não, exato, são quem de fato concretizam quando tem tentativa. Tipo, a estatística é bizarra nesse sentido, porque a maior incidência de tentativa é feminina, a maior incidência de mortes é masculina. Bem, e aí eles estavam pegando algumas associações, né? Tipo, então eles viram que quanto maior a quantidade de pessoas, então ele chama de urbanidade, quanto mais concentração de pessoas, maior a tendência de ter transtornos do impulso. Então, quando eles faziam comparação de pessoas que viviam em ambientes rurais e pessoas da cidade, eles viam que as pessoas da cidade eram extremamente mais impulsivos do que as pessoas de ambientes rurais. Mas aí, isso até tem a ver, né? Porque se você pensa que você tá numa área densamente populada, né, urbana, você tem que ser mais, não impulsivo, mas você tem que arriscar mais pra conseguir as coisas. Eu vejo... Pode ter mas eu é vejo outra causa. um comportamento impulsivo dentro do esperado, tem um adoecimento da impulsividade. Sim, não tô falando que tá correto, mas faz sentido o impulsivo ser mais aqui do que no rural, entende? Do que tem mais transtorno de conduta. Mas eu enxergo essa questão da impulsividade como um sintoma do isolamento da cidade, do ambiente urbano. Porque eu lembro muito daquele estudo do Rhett Park, eu não lembro do nome do pesquisador, mas é um estudo sobre adição, né, sobre dependência química, e a ideia é de que se você está num ambiente socialmente acolhedor, você tem uma rede social, e quando eu falo rede social não é Facebook, é tipo uma rede de amigos, de pessoas com quem você pode contar, a droga ela é menos reforçadora. Então é muito legal, porque eles colocam 2 bebedouros na gaiola, né, no experimento, um bebedouro é água cheia de cocaína, só que os ratinhos têm, tipo, brinquedo pra brincar, tem companhia, tem... Nenhum rato vai na água que tem cocaína, todo mundo bebe a outra. Aí, a partir do momento que deixa um rato sozinho na gaiola com tudo lá... sem estímulos. Só... O rato fica sozinho, sem os estímulos, sem a companhia, né? Aí ele bebe água com cocaína até morrer. Então, eu vejo isso na cidade grande, né? De que a gente tem... É uma coisa que a gente fala muito quando estuda solidão, né? De que a gente tem muita pessoa perto, mas as pessoas ainda se sentem solitárias. E é justamente essa questão de, tem muita gente, a gente tá perdido nesse mar de gente,
cria até aquela sensação meio existencial de tipo, cara, eu não importo, sabe? Se eu cair morto amanhã, quem vai sentir minha falta? E isso leva a pessoa justamente para esse buraco de solidão. E aí a solidão gera um comportamento mais impulsivo, gera um comportamento autolesivo, né? Ou perda de autocuidado. E aí a pessoa começa a entrar nessa espiral. Coisa que no ambiente mais rural não acontece tanto, porque ela acaba, tem uma proximidade maior entre famílias, entre vizinhos. Então é uma coisa que até que a gente estava comentando de cidades mais do interior, né? De que, putz, mesmo que eu seja vizinho de uma fazenda, tem acres de terra entre. Eu conheço o cara, eu sei que ele é. Às vezes eu vou fazer churrasco na casa dele. Tipo, tem essa aproximação, entende? Você sente uma rede de amparo social. E aqui na cidade, por mais que você esteja rodeado de gente a qualquer momento, é aquilo, tipo, pensa que você tá no metrô e, cara, você desmaia lá. Quantas pessoas das milhares que estão passando vão parar pra tentar te ajudar, entendeu? Quase, tipo, 2 se passarem. Se não for os funcionários do metrô, que é o trabalho deles aí fazer isso, entende? Então, tem uma sensação de solidão muito grande na cidade. E eu acho bizarro isso, porque você tá num lugar de concentração populacional muito alta, né? Tem muita gente por metro quadrado e todo mundo tá se sentindo sozinho. Tem aquela foto, acho que até falei também, chama Solidão Compartilhada, Uhum. que é o cara ali conseguindo fazer um enquadramento maravilhoso, tipo, de todo mundo sozinho na sacada dos prédios, né, de cada apartamento, do mesmo prédio, mas todo mundo se sentindo sozinho, tá sozinho, cada um mais próximo, assim, sabe? Uhum. É exatamente isso, tipo, a representação disso numa imagem. E aí, ele tem essa questão da auto-urbanidade para transferir o controle do impulso, só que, para a dependência química, privação social. Então, quanto mais isolado, né, você tá, maior é a tendência de você acabar fazendo uso de droga de forma abusiva, né? Eu acho que eu vou deixar até um adendo que eu vou colocar nos comentários. Tem um vídeo de um canal, tem um nome alemão, mas eu não sei falar o nome em alemão. O nome em inglês é In a Nutshell, que é um canalzinho de animação, e eles têm um vídeo justamente sobre vício, sobre dependência química. Ah, que é do passarinho. Isso, do passarinho. Que eles falam justamente sobre essa questão desse estudo com ratos, sobre o livro da Loneliness lá, do Cacioppo, que é um livro maravilhoso, que fala justamente sobre isolamento e solidão. E eu acho que é um videozinho super didático, assim, que você assiste ele e você entende que a máxima do vídeo é que o oposto de vício não é sobriedade. O oposto de vício... É abstinência. É, exato, não é abstinência. O oposto de vício é conexão. Uhum. Que É. lindo. Então você já pega homens que não falam, não buscam ajuda, não se permitem sentir, aí todas as reações são extremas, então privação social, ele não vai buscar isso, né? Usa muito mais drogas como forma de amenizar as angústias, tentar lidar com o que ele não está lidando de fato. E gera muita dependência química. Então, em síntese, o que ele mostra? Que homens são muito mais suscetíveis a usos abusivos de drogas, mulheres a desenvolver ansiedade, transtornos ansiosos, de humor, e são mais propensas a ser moderado e grave. E aí é um dado curioso que bolsonaristas podem usar para falar que universidades são balbúrdias. Então, se a pessoa tem tipo ensino primário para baixo, ela tem mais tendência a ter questões ansiosas, mas da faculdade ele começa a ter uso de drogas. Então tamo aí, eu entrei na faculdade usando droga. Mas a gente começa a ter maior uso de droga, por quê? Porque a gente começa a se isolar mais, De fica mais droga. Foi só uma difícil. piada, tá, galera? Só... Fica mais difícil comunicar com as pessoas. Exato, pessoas, não usem drogas, só as legalizadas. Tipo café. Tipo café, tipo energético. Açúcar, Fluoxetina, Zolpidem. Zolpidem, exato. Não. Oxicodona. E quanto mais a pessoa tá... Isso que é interessante. Quanto mais a pessoa ela tá exposta à criminalidade, então não que ela está praticando o crime, mas ela tá vivenciando isso ao redor dela, Ambiente que no ambiente dela, maior é a chance dela desenvolver adoecimentos psicológicos. Então, no questionário era interessante que tinha até de simplesmente estar andando na rua e ver um corpo morto. Então, tipo, já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de você tá andando, nossa, alguém morreu. Você já viu um corpo morto na rua? Várias vezes até já. Cara, eu acho que eu nunca vi. Nossa, eu vi. Já. Ou tem acidentes, né? Tipo... Não, de acidente eu já vi. Achei que você tava falando tipo de tiroteio. Não necessariamente, né? Você tá vendo um corpo morto. Não. Mas De você também tá acidente eu vendo já vi. assalto, ou você foi assaltado, ou você teve um stalker, ou se você foi sequestrado. Então tudo isso, sabe? Se você vivenciou Stalker isso... também, Juliano.
tudo isso vai aumentando para a chance de você desenvolver um adoecimento psicológico. Então, mas Isso- Pode terminar. Não, isso ocorre com muito mais frequência em grandes cidades. Porque aí eu acho que volta para aquela questão que a gente tinha falado dele não ter dividido por grupo étnico-racial, né? Porque aí eu lembro do documentário dos Racionais. Exatamente. Eles começam a falar de quanto eles eram expostos à violência lá no Capão. E o quanto ele era comum você jogar bola lá num terreno Então, e ter corpos mortos lá. Exato. Você só ignora ali, sabe? E, Mas tipo, mais é uma morreu. é uma variável que eu acho que se perde muito, né? De tipo, tudo bem. Você fala que na cidade de São Paulo, quanto mais violento, maior a proporção de adoecimento psicológico. Tudo bem. Mas onde são as zonas mais violentas? Quem mora nas zonas mais violentas, entende? Se a gente separa... Eu quase certeza que se a gente separa esse tipo de população, pô, eu acho que justamente o seu argumento perfeito. Se a gente pega alguém que mora no Capão Redondo e pega você, Juliana, pô, quantas vezes você viu um corpo morto na rua? Não com a frequência. Mas exato, né? nunca vai ser com a frequência de alguém que mora no Capão ou que mora em alguma comunidade que seja tipo, controlada por algum grupo criminoso, que tenha uma incidência maior de violência. E isso, tipo, aí eu solto um dado falando, todo mundo em São Paulo, quanto mais violento, tá, mas quem são os lugares? De novo, é aquela coisa que minha crítica ao estudo ele levantou uma questão muito boa, mas ele respondeu pela metade, muita coisa. Talvez é porque nem foi o propósito dele, né? Tudo bem. Lembrando que faz parte de um estudo maior. Sim. Então Ele ele só tem que estar com as replicou. mesmas regras, né? Só replicou. A gente agora pensar se foi um estudo feito em um país, iniciou num país nórdico assim, Não nunca ia vai olhar nem pra pensar isso. sobre isso. Exatamente. Começou lá na Dinamarca, falou, putz, olha, todos são felizes aqui. Aqui não tem doença. Mentira. Então, Tem imagina. chocolate. Então, ó, E o que ele traz como fatores de adoecimento é uma desigualdade social. Então, qual é a população que está vivenciando o sofrimento dessa desigualdade? Então, escassez de moradia, ou moradia precária, um trabalho informal, uma privação social, isolamento, problemas familiares, violência, homicídio. A gente está falando da periferia como um todo. Quem mora em bairros centrais e mora em lugares mais nobres, assim, de São Paulo, vai ter o quê? Não vai ter, vamos lá. Ele não vai ter a desigualdade, né? Ele não Bairros vai... centrais, calma lá, né? Ele até pode ter desigualdade, só que... Mas não é o impacto, não é o Exato, impacto não vai, do outro. exato, é isso que a galera, às vezes, tipo... É a famosa classe média que estraga tudo, né? Porque é a classe média que acha que é elite... Então, isso foi o debate junto com o Caio. Exato, que é a classe média que acha que é elite, fala, não, mas eu consigo ir pra Disney, então eu não sou classe média. Só que, tipo, sim, você é classe média, porque o abismo entre você e o Jeff Bezos é gigantesco. Você tá mais perto. Você tá mais perto, exato, você tá mais perto do cara que não tem o que comer e passa fome do que do Jeff Bezos. Você é classe média. Só que o maluco não acha que é, entendeu? E aí fica essa maluquice socioeconômica de você ganha, sei lá, R$2.000 a mais que o maluco que passa fome e vai, eu sou classe média, sou rico. Então, mas aí você tá fazendo o quê? A gente não tá olhando ele vivenciando um estressor social, você tá falando de um ser humano burro mesmo. Então, tipo... Mas ser burro é um estressor então. social. Pros outros, não pra ele. Não, é burrice. Não é estressor, isso é burrice. Então, tipo, ele tá blindado porque não tem nada. Entende? Que você lá dentro. Imagina, você tá socando o ar, tipo. É 2 neurônios e um inibitório. É pouca gente vai rir disso. Já sei qual vai ser meu corte. Caralho. Muito bom. Adorei essa. Eu tenho até o sticker dessa piada. Eu quebrei aqui, peraí. Então é só burro. Mas ele não vai estar vivenciando necessariamente essas questões. Pode ter o trabalho dele, pode ter o estressor do trabalho. Ele não tem um trabalho informal de trabalho de 16 horas pra ganhar o mínimo, e às vezes que nem é mínimo, né? Pra E ganhar... às vezes perde tudo pra polícia. Ele não vai estar numa privação social, ele não vai estar numa escassez de moradia, ele vai ter no apartamento dele, ele vai ter as coisas dele. Não vai estar vivenciando homicídios, violência constante. Não vai ter insegurança alimentar. Então tudo isso ele tá blindado de uma certa maneira. Então quando a gente olha que esses fatores são fatores que adoecem, e esses fatores são fatores presentes em toda a população que está marginalizada, mais pobre, a gente está falando que praticamente todas essas pessoas estão adoecidas de uma certa maneira, porque elas estão vivenciando todos esses fatores. Por isso que eu critiquei aquela separação socioeconômica Mediana. que ele fez. Aquele cálculo da mediana, porque eu acho que mascarou muito isso. Tipo, se a gente olha para os dados da sociedade, pelo que a gente tem uma noção, fora a normatização do estudo, a conclusão óbvia é: se a gente tem 30% da população em adoecimento grave, desses 30%, a maioria
é periférico, a população em vulnerabilidade social. E a estatística que o artigo mostra é diferente. Ele não mostra a diferença. E eu acho que ele matou essa diferença justamente por causa dessa conversão de modelo socioeconômico dele, que, na minha humilde opinião, ia ser o resultado mais chavoso do artigo. Seria. De falar, olha, população, quanto maior a vulnerabilidade... Ele fala isso, de certa forma, né? Quanto maior a desigualdade social, maior o sofrimento. Só que falar isso e na hora que ele vai olhar os dados socioeconômicos, ele fala, tudo igual, é tipo... Mas eu acho que é só a replicação, né? Ele replicou concordo. o método e... Mas a gente tem que bater mesmo assim. Ok. Eu acho que, na verdade, não é um demérito do artigo, mas algo a ser pesquisado agora. Exato. É algo para ser complementado. Eu acho... E aí ele vai comparar esse resultado, então, imagina... Foi utilizado essa mesma metodologia, esses mesmos instrumentos, esses questionários, mesmo treinamentos profissionais em Nova York, por exemplo, Tóquio, Londres, diversas grandes cidades de diversos países, e você teve ali uma medida de qual a porcentagem da população de cada cidade está adoecida. E São Paulo, em 2012, tá, é a cidade com maior pessoas adoecidas do mundo. Das grandes cidades, né, dentro dessa pesquisa. Maior número. Maior porcentagem número do mundo. Então, você fica tipo... Onde que eu tô vivendo? Bem-vindo ao inferno. Porque nos Estados Unidos, 26% da população tem adoecimento psicológico. Aqui a gente tá com 30%. Ah, sei lá, 4%. Beleza. Mas de todos os adoecidos psicologicamente nos Estados Unidos, apenas 5 são graves, né? Então, assim, aqui, 1/3 dos adoecidos são graves. Então, por mais que possa ter um país que talvez se aproxime no número total, o número total dele não é intenso quanto o nosso, né? Os sintomas de adoecimento não é tão intenso quanto o nosso. E aí ele traz um dado que eu achei bizarríssimo, que eu nunca parei pra pensar nisso, que é o nível de exposição à violência em São Paulo se compara ao nível de violência no Líbano. E você fica tipo... Mano, é muita coisa. Tá num cenário de guerra quase. Né? Exato. Na minha cabeça tá, eu já falei pra vocês isso. Eu já falei pra vocês isso. Mas por que em Mogi tem tiroteio? Não, porque eu falo pra vocês que aqui é uma cidade que adoece pra caramba. E realmente. Então assim, uau! É verdade, essa cidade é louca. Quando eu falo, quero sair daqui. Você já viu aquela experiência do gatinho? Que quando nasceu, eles colocam ele num quarto que só tem linhas horizontais? Não, graças a Deus. E quando ele sai desse quarto, ele não consegue perceber linhas verticais. Tadinho. Somos nós. A gente nasceu nessa bosta, mas a gente gosta dessa merda. O veneno faz parte do nosso sangue, do nosso DNA. Se a gente sai daqui, a gente definha. Eu brinco com ele quando vai pra cidades interioranas, eu falo, nossa, o pulmão dele deve até estranhar o ar. Eu não consigo, cara. Eu vou pra cidade do interior, eu me sinto invadido por todo mundo que me trata com afeto. Porque é estranho, eu não tô acostumado. Vem cá, vamos ver quanto tempo ele aguenta um abracinho. Mas é muito bizarro, cara. Tipo, eu lembro, muito tempo atrás, teve uma vez que eu fui pro Rio de Janeiro, cara. E Rio de Janeiro, tipo, também é uma metrópole, mas não é uma megalópole que nem em São Paulo. E já era bizarro, tipo, você entrava no ônibus e os caras... Oi, aí, irmão, tudo bem com você? Aí, tipo... Conheço, cara. Toma, pode levar. Sai, cara, não quero trocar ideia, sabe? Era muito bizarro e é isso, tipo... Tá incrustado em mim, eu não consigo... Eu vou pra qualquer cidade do interior, se eu passo mais de 5 dias, eu surto, eu sinto saudade da bagunça de São Paulo. A gente pode fazer uma dessensibilização sistemática com você. Não, então você primeiro a gente vai pra, tipo, sei lá, Santo. ABC. Mogi. Não, ABC. Depois vai pro ABC, entendeu? Aí fica o tempo pro ABC, aí volta. Não, aí depois a gente vai pra Mogi, aí volta. Eu acho que tem que ser radical, tem que fazer, tipo, largados e pelados no Amazonas. Nossa. Aí eu volto... Suave de cidades e falando, não, vou cozinhar tarântula aqui pra comer. Preconceitos. Não, cara, ele com tarântula tem mais proteína que o seu frango numa tarântula. Só é verdade. Sério mesmo? É sério mesmo. Acho que eu vou mudar minha dieta. Muda a sua dieta. Compre umas tarântulas aí. Não, elas são animais de estimação, não são? Algumas pessoas Dá pra você ter tarântula. Dá pra você ter qualquer coisa de estimação. Exato, né? o problema é quanto tempo vai durar pra hora de comer. Eu sempre quis ter, sabe o que de estimação?
Aquela aranha que é tipo a saltadora, sabe? Que é fofinha, que tem os olhinhos assim. Ai, sei, que é peludinha. É, que peludinha, ela é toda fofinha. E você guarda ela num bonitinho potinho mesmo. assim. Eu sempre quis ter uma É, dessas. muito Eu vi um fofo. vídeo do cara, foi ontem, dando água nela, seringuinha, assim, ela pegava e tinha... Então, é muito fofinha aquela aranha. Ela é bonitinha mesmo. Bem, e aí eles vão perguntar pra essas pessoas se elas buscam um tratamento ou não. Então, de todas essas pessoas, apenas 1/3 dos casos graves procura algum tipo de ajuda. Então, nem nos casos graves se procura ajuda. E aí ele traz também que, pelas respostas, as mulheres procuram muito mais vezes ajuda do que os homens também. Então, você tem aí até pessoas que você tá com uma depressão grave, uma ansiedade grave, você tá com uso de substância fudido, não procura ajuda. Aí ele traz essa crítica que o Rafa fez um pouco antes de políticas públicas, né, de você acabar... O que a gente vai fazer com isso, né? Só que aí entra a grande questão. Isso em 2012. Como que vocês estão achando que estão a situação atual? Então a gente Finger tem in que the pensar... cu e gritarias. Porque, ó, o que a gente teve de lá pra cá? A gente teve impeachment, um golpe. A gente teve a ascensão da Não, extrema-direita. calma. Antes do golpe, primeiro o Brasil acordou. Teve as manifestações de 2013 lá. Puta, foi 2013. Exato, foi uma bagunça. Você teve o gigante É, acordou. exato, o gigante acordou com indigestão. Aí, Vomitou várias. exato, vomitou várias bostas. Aí teve o impeachment, teve o golpe. Não, a gente teve o 7x1. Já foi um golpe no psiquismo do Brasil inteiro. Porra, mas Tadinho, foi eu mesmo. sempre serei o velhinho chorando com a taça. Assim. Ele morreu. Aí. Ele morreu, mas o sobrinho filhos dele dele tá, levou a taça pro Qatar. Mas, então, perdeu de novo, né? Eu acho que ele é pé frio, né? A gente tem que tirar Ele tem que parar de ir. Exato, eu tenho que parar de ir pro Brasil ganhar. Vou mandar uns e-mails pra ele. Mas, então, tipo, é isso. Teve esse movimento político, já começou, né, com a Primavera Brasileira, que chamaram na época, mas que foi uma bosta. E aí... Vamos pagar esse pato. Exato. Tomando vinho na Paulista. Era, como é que era? Era? Tipo, não é só 20 centavos, e no final aumentou 40 e foda-se, ninguém falou mais tudo nada. bem, então. Eu não queria 20. 40 tá bom. Tá bom, aceito. Aí, beleza, teve isso. Depois teve o impeachment, né? Teve o golpe. Aí depois do golpe, a gente ainda foi agraciado com o Bozo, né? O Biruliro. Não, veio o Temer. Exato, Ah, assim. mas o Temer governou por um ano, né? Ah, mas ele já teve corte de bolsas também. Como eu mas até aí o vampirão tinha que sugar algum sangue, né? Exato. Aí... Fiquei com saudades do vampirão, que eu achei que eu nunca ia ter Exatamente. saudades É dele. aquela coisa, 365 é tão péssimo que faz 50 sons de cinzas que é Exato, bom. o jeito O que ele... Bolsonaro é tão péssimo que o Temer é bom. Exatamente, o jeito que ele rouba é diferente. Ele ainda vem no pescocinho. Assim. Exato, ainda dá um funguinho assim, O mas... dente dele tem anestésico. Exato. Aí teve um ano de vampirão aí que foi, né? Mais ou menos. Começo do sofrimento, né? Exato, né? Mas agora, pra quem já tomou no cu, com o vampirão era gostoso. E aí entramos no governo Bolsonaro, metade do governo... Direita. E aí metade do governo Bolsonaro temos uma pandemia mundial. Pandemia mundial é redundante, porque pandemia é mundial. Obrigado. Então Mas tem temos tipo, uma pandemia. uma polarização política, intrigas intensas, aí você tem o governo sendo... Desgoverno aparecendo, aí você tem uma pandemia. Não, a gente tem uma crise institucional dentro do Brasil, né? Via de regra foi o que aconteceu nos últimos 4 anos. A gente tinha uma instituição de juízes que zelava pela Constituição e uma outra instituição, que é a Presidência da República, querendo meter o louco, fazer o que quisesse com ameaça de golpe do exército. Foi isso. Tipo, não tem outra forma de definir a política do Brasil nesses 4 anos. Era STF virando e falando, olha, isso que você pode fazer, a lei fala isso, nós somos os juízes, nós definimos que isso é o constitucional. E o Bolsonaro falando, não, eu faço o que eu quiser porque eu sou presidente, porque não sei o quê, quem que eles pensam que são, eu sou o comandante supremo das forças. Se a gente fizesse um drinking game de um shot a cada vez que o Bolsonaro falou que era chefe supremo das Forças Armadas nesses 4 anos, eu morro de cirrose. Eu também. Caralho, se eu não morrer de cirrose, eu tô na rua já. Dentro desse contexto, dentro dessa situação de merda, sabendo que tem pesquisas que mostram que o Brasil se tornou o país que teve o maior aumento de compras de uso de ansiolíticos. Eu acho que foi antidepressivos ou só ansiolíticos, não lembro exatamente. Onde que aumentou o maior índice de pessoas buscando terapia, que bom, né? Buscando terapia, mas também de pessoas adoecendo. Cara, fazer essa pesquisa agora... Finger in the butt and screaming. É isso. Eu sem zoeira, eu acho que
falar que 30% tem um adoecimento é... Mano, Não. se 30% tinha um adoecimento aqui... Não, ia ser Mas, mano, 60%, fácil. 30% ia ser a galera que tem adoecimento leve agora. É. Mano, metade da população ou mais tá fudida. Não tem aumento de adoecimento, aumento de uso de medicação, aumento... Isso com um adendo, né, de que foram 4 anos de desgoverno que sucatearam o SUS. Então, o pouco apoio social que as pessoas um dia tiveram para buscar ajuda, agora não tem mais. Universidade também sucateada. Programa farmácia popular pra galera tirar os antidepressivos e os antipsicóticos, enfim, ansiolíticos de graça também foi pro saco. Então, volta na questão até do medicamento, da base. A gente tem um monte de gente doente mais do que antes, muitas em situação de vulnerabilidade que não tem grana para deixar 80 conto numa caixinha de alprazolam. E aí? E não tem remédio de graça. Se vira aí. Coringando na rua, galera, coringando. Chorrindo, né? Chorrindo. Então... é isso aí, galera. Um episódio feliz. Tamo bem. Mas só pra gente não terminar com as pessoas querendo Tem uma coisa interessante marcar o ainda. psiquiatra. Não, marquem o psiquiatra. Marquem. Vocês precisam. Eu nem conheço vocês, mas vocês precisam. Se Mas você mora em ainda- São Paulo, você tá precisando. Exatamente. Mas ainda tem uma coisa interessante que a gente acabou não colocando, que as pessoas mais novas têm mais chances de ter os casos ativos. Então ele analisou pessoas que tinham adoecimento e quem estava em adoecimento ativo. Então estavam naquele momento depressivos, né? Então estavam naquele momento com acometimento de saúde mental. E aí era mais... more likely. Então, Quanto mais jovem, mais surtado. quanto mais jovem, mais chances de ter um caso ativo de transtorno mental. Então imagina que esses mais jovens cresceram em 10 anos. E aí, se a gente continuar essa estatística dos mais jovens terem mais casos, olha o quanto vai aumentando cada vez mais, né? Então... Pensa assim, lembra aquele argumento de que a pirâmide do IBGE tá ficando invertida? Pensa na mesma pirâmide do IBGE, só que agora a galera mais jovem é mais surtada, mais doente. E é isso. Por que vocês acham isso? Da pirâmide do IBGE? Por que vocês acham que se inverte? Olha, eu acho que tem uma parte que é da própria fisiologia das doenças psiquiátricas. Então, principalmente quando a gente pega algumas mais graves, tipo transtorno afetivo bipolar, alguns transtornos de personalidade, esquizofrenia, elas têm um curso de doença que ela é crônica, mas ela entra em fase de remissão depois de um certo tempo. Então, transtorno depressivo maior, acho que acontece isso também, que a pessoa ela tem uma fase ativa, como a Juliana falou, que é a fase mais sintomática, mas naturalmente, conforme a pessoa vai passando, vai envelhecendo, essa fase tende a acabar e entrar numa fase remitiva, onde ela tem mais sequelas cognitivas ou emocionais da fase ativa, mas ela não está mais apresentando sintomas ativamente. Esse eu acho que é o argumento biológico da coisa. Eu tenho outro argumento. Não, mas eu acho que tem um argumento social também, cultural. Exato, tem um argumento social muito forte. Então, quando você é mais jovem e você está experienciando um período tão intenso de desestabilidade, naturalmente você vai ter mais adoecimento mental. Então imagina, é só comparar, por exemplo, com a época dos nossos pais, quando eles tinham 30 anos. Era uma estabilidade... Assim, tudo bem, tava sofrendo Então, é isso que eu ia falar, porque eu acho que se a gente compara com a geração passada, eles sofriam mais, eles só falavam menos. Não, eu não acho necessariamente. Eu acho que eles Eu acho que eles sofriam, mas era um outro tipo de sofrimento. Era um outro tipo de sofrimento, mas existia muito mais uma estabilidade, entende? Então, por exemplo, existia uma noção de uma carreira de emprego fixa, com benefícios de plano de saúde, etc, etc. Coisa que, por exemplo, a nossa geração... Tipo, isso nem existe pra gente. Vou no médico se eu estiver morrendo. Vou no médico se eu estiver morrendo. Então, assim, é esse tipo de coisa, entende? Por mais que eles também tivessem outros tipos de pressão sendo exercidos sobre eles, era uma pressão diferente. Eu sinto que a nossa geração, perto dos 30 aqui, ela chega aos 30 muito mais desestabilizada que a geração dos nossos pais chegou aos 30. Não, eu acho que... Eu concordo com o ambiente, com essa questão de desestabilização, mas eu acho que... Desestabilização econômica mesmo, de seguridade. Mas eu acho que isso é um fator, mas o que eu acho que pesa mais nisso, e aí eu não consigo fugir do argumento geracional, de que justamente a gente tinha uma geração anterior que já estava em sofrimento psicológico, não procurou ajuda, voltamos pro trauma geracional. Essa geração anterior criou uma nova geração com base no trauma.
com base na insegurança, com base na ansiedade. E aí é uma nova geração que agora tá crescendo e vai replicar isso de novo. Então, a gente já tá agora na geração Z, então, tipo, passou do boomer pro millennial e é isso, tipo... Vai levando. Exato, insegurança, depressão, isso tudo vai passando, é o treino, porque a ideia é bem essa. Se eu tenho um pai que não tá... Pais, né, não vou falar... Mas é tipo, se eu tenho cuidadores que não têm a prática de demonstrar afeto, demonstrar empatia, validar emoções, a ideia é que a prole, né, o filho, também não vai ter essa habilidade. E aí a gente vai transmitir. Exato, a gente vai perdurando isso, só que esse tipo de padrão comportamental não é sustentável, porque uma hora você não aguenta. E a forma de quebrar isso, amiguinhos? Terapia. Tudo bem. Ou eletroconvulsoterapia também, não, mentira. Mas, dependendo do caso. mas é isso, entende? Eu acho que eu colocaria a causa ambiental mais nesse sentido, de que Sim, a gente tem um histórico geracional de grupos que não buscaram ajuda, e aí isso acabou gerando infâncias traumáticas que geram adultos traumatizados, que geram maior adoecimento na população que a gente está vendo hoje em dia. Então, pra mim são as duas questões, porque por mais que isso já vinha acontecendo nas gerações antes, dos nossos avós, nossos pais, por exemplo, ele tinha essa segurança um pouco, né? Então tem aquela questão do, acho que foi até o Bauman, ele vai falar sobre a modernidade sólida, então não é líquida, porque naquela época... Congelou já. Já derreteu. Não, se derreteu é líquido. Sociedade vaporificada, né? Não, porque era sólida, que ficou ali. Ebulição, né? Hoje em dia é vapor. É vapor, né? De que você tinha lá um plano de carreira, você entrava naquela empresa, você vai ficar naquela empresa pra sempre, você se aposenta ali. Você forma laços naquela empresa. Você forma laços naquela empresa, você mora perto do trabalho normalmente, coisas desse tipo. Você tem lá, você compra aquela sua casa, o sentido de vida, eu preciso ter uma casa, constituir uma família, ter um emprego até me aposentar. A questão era, um dos objetivos era a constituição de família, que querendo ou não, você vai formar um laço, né? Hoje em dia foda-se, né? Quase ninguém quer ter família. Hoje em dia não é que, eu acho que não quase ninguém quer ter família, mas não é um dos primeiros objetivos a ser alcançado. Quando antigamente, há 30 anos atrás, a primeira coisa que você fazia era constituir família. Hoje em dia não, eu preciso da estabilidade financeira, eu preciso da independência, eu preciso de... eu preciso de lá. Aí eu posso pensar em ter uma família. Minha viagem de caiaque ao redor do mundo. Aí eu posso pensar em talvez adotar um dog. Família. Família é aquela que a gente escolhe, né? Aquela de sangue. Parece o Vin Diesel. Família. Family. Enfim, pode continuar. Desculpa. Esqueci. De que eles tinham mais essa seguridade. Essa modernidade sólida, então você não tinha tantas variáveis diárias, microviolências, de inseguranças. Então você tinha violências específicas, mas você tinha essa estabilidade. Aí a gente continua com aquelas violências específicas e sem estabilidade. Então, tipo, se torna mais intenso, né, pra essa geração. E ainda é uma geração que é a geração que começa a falar. É aquela não falava. Só que aí a gente começa a falar e todas as outras gerações ignoram a gente. É frescura. Fala assim, é frescura, é mimimi. Meu pai me espancava e eu tô saudável, eu alcoólatra lá, né? Tem que parar de mimimi. Até quando? Embroxado. Nossa, coitado. Eu acho interessante isso, que eu tava falando de questões de saúde mental, né? Então eu sou uma pessoa que tem ansiedade, né? Não precisa se expor, Juliana. Ela faz parte dos 20%. Exato. Ela Não, conhece uma amiga da amiga dela que tem ansiedade grave, toma Ritalina até. Mas eu tava comentando disso, né? Com um parente. Tava comentando disso com um parente meu. Né? Do quanto que, poxa, né? Isso acabou mudando um pouco a minha vida. E o quanto que é difícil às vezes lidar, né? E aí o parente virou e falou: ah, mas eu também sou assim, eu não preciso tomar. E não precisa tomar remédio pra isso. Então, não é porque é assim. Parabéns, amigão. Não é porque você também é assim. Não, ele falou: eu também sou assim, isso é normal. Eu falei: não é porque você é assim que quer dizer que é normal. É virar e falar: cara, se você é assim agora e não precisa tomar remédio, imagina o quão mais fácil a sua vida seria se você tomasse. Não que eu quisesse medicalizar minha família inteira, mas, mas é esse é um caso específico que mas é porque às vezes rola muito esse bagulho, sabe? Tipo, principalmente dos tios velhão de 60 anos que acha que ser macho é não chorar. E aí o maluco fica tipo, não, mas eu também fico ansioso, mas você não me vê indo chorar pra terapeuta. Fala, amigão, imagina como mais fácil sua vida seria se você fosse chorar pro terapeuta. É tipo, se você tá aguentando, você tá falando, cara, eu sou macho pra cacete, porque eu não choro, porque eu não fico triste, porque as merdas acontecem e eu não me afeto. Ah, pô, da hora, legal, você conseguiu viver até agora.
assim, pô, interessante. Agora, você não acha que seria mais fácil, se você conseguir viver de um jeito mais fácil, mais leve, não ia ser mais legal? Venha, cara. Entendeu? Tipo, vai falar com o terapeuta, porque você já viveu tudo isso. Então, beleza, você já provou pro mundo inteiro, se é que você precisa provar, porque ninguém precisa provar nada pra ninguém. Mas você já provou pro mundo todo que você é cabra macho, que você não se afeta. Então agora faz o fácil. Já foi, já. Já foi. Você já provou que você é barril. Ai, homem frágil é foda. Então. Mas e qual é a sua mensagem positiva? Cara, a mensagem que eu tenho pra trazer pra vocês nesse início de ano, né? Janeiro. Que a gente vai estar comemorando o Janeiro Branco, né? Que é falar sobre saúde mental. A gente não trouxe esse tema, esse propósito em específico. É de que 2023 está começando, né? Então, procura terapia, porque a probabilidade de você morar em São Paulo e ser doente é grande. Então, se você acha que você não é doente, provavelmente você é. Então, vai pra terapia. Bom. Se você não acha ninguém doente ao seu redor. Se a gente tá estipulando que 50% da população tá doente, tem 2 pessoas na mesa e a pessoa que tá na sua frente é saudável, você é doente. Então, procura terapia. Essa é a mensagem positiva para o início de 2023. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a vocês que seguem a gente desde o ano passado. Quem tá aqui novo, bem-vindos. Vocês ouviram muita gente falando coisas boas e coisas... Exato. Fiquem que vai ter bolo. Isso tudo é bolo. O cérebro dele já foi. Já. Vocês não viram esse meme? Virou polengue. Gente, acabou aqui. Ignora o Fernando. Então, de 3, um é doença grave, né? Então... Exato. No caso é psicose. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. We don't know what we did. Man, we don't know what it did. É ótima essa parte, velho. É sensacional.